Ora, muito boa noite e bem-vindos aqui a mais um live, quintas-feiras à noite, 21h45, e espero que gostem agora do novo formato e que estejam, dentro do possível, todos bem. Olha, já agora, digam-me quem me está aqui a ver, de onde é que me estão a ver, e se me estão a ouvir bem, porque geralmente, às vezes pode haver aqui alguma interferência e eu estar aqui a falar, mas vocês não me estarem a ouvir. E isso não serve, e tento corrigir com certeza o problema que possa existir. Então, para ver se tenho aqui um feedback também da vossa parte. Entretanto, aqui, hoje temos aqui uma convidada fantástica para falar sobre o tema que é WhatsApp in China. Ora, e nesse tema é rico, é do momento, pronto, poderíamos estar aqui a noite toda em live, mas pronto, eu vou, sem mais demoras, vou chamar aqui a minha convidada, que é a Isabel Figueiredo Paula. Boa noite, Isabel, como Olá, estás? boa noite, Carlos. Boa noite a todos vocês que nos estão aqui a ver e a assistir. Estou bem, estou ótima. Estou muito contente com o convite que tu me propuseste de poder vir aqui partilhar contigo. E Muito obrigado desde já obrigada. por teres aceito o convite. E olha, já agora, para quem não te conhece, eventualmente diz onde é que tu estás, o que é que tu fazes. Fala-me um pouco de ti. Bom, onde é que eu estou? Neste momento estou perto de Lisboa, estou em Portugal. Gostaria de estar na China, mas estou em Portugal. O que é que eu faço? Olha, falando um bocadinho de mim, eu sou economista, eu estudei economia e por engano, porque quando eu era mais nova e tive que escolher, tive que optar, eu adorava animais e adoro animais. Então eu gostava de ter ido estudar o comportamento animal, que é um dos meus objetivos na minha reforma. Mas na altura as pessoas iam para letras ou para ciências e eu tinha muito jeito para comprar e vender coisas. Eu comprava e vendia tudo em casa. Ia comprar pulseiras, fazia, vendia, sempre fui muito empreendedora. Então, quando tive que optar, as minhas grandes amigas diziam assim: Isabel, vamos para a economia. Éramos três, sempre juntas no colégio. Vamos para a economia. Vem connosco para a economia. Eu, bem, ok, mas eu gostava de ir para a biologia, se calhar. Mas para a biologia vais ser professora. Eu, bem, então pronto, vou para a economia. E fui para a economia assim. Deu-me muita ginástica mental. E quando Pois. terminei o curso, acabei por ser assessora de um general, o general Temudo Barata. Ele tinha a cargo o Palácio da Independência, que é um palácio lindíssimo cá ali no Rossio, ao lado do Dona Maria, para quem conhece Lisboa. Sim. Sabes um vermelho rosa velho no Largo de São Domingos, onde tem uma igreja? Tenho uma vaga ideia, sim. Foi sede da Mocidade Portuguesa, se está aqui alguém mais velho, saberá. Ok. E, enfim, ali nas portas de Santo Antão, na Rua do Coliseu, aí, há um palácio Sim. lindíssimo. Vão visitar porque vale a pena. Tem lá dentro um jardim setecentista. Está aberto à Está visita. aberto ao público, pode-se lá ir almoçar, jantar, é lindíssimo. Bom, então eu fui assessora desse general, tinha 20 e poucos anos, e durante uns 7 ou 8 anos era responsável pela parte toda administrativa, financeira do palácio, rentabilizar os espaços do palácio. No meio disto, o meu pai vai para Macau a convite do general Rocha Vieira e vai para Macau assumir uma pasta de SATOP, que é o secretário adjunto de Transportes e Obras Públicas. Sim. Chamam-lhe o SATOP. Okay. E quando ele vai para Macau, eu estava no meu gabinete no Palácio da Independência e lembro-me que ele telefonou-me e disse: Isabel, tenho uma coisa para te dizer. Então, pai, diga lá. Eu e a tua mãe vamos para Macau. Macau? Para a China? Mas que estranho. Não, tivemos um convite do governador, tal, tarará. Ótimo, que bom. Desliguei o telefone e pensei: China, Macau, China. Vou aprender mandarim. Porque eu sempre gostei de aprender coisas que não eram muito comuns. Não sei se isto é uma necessidade de diferenciação, de chamar a atenção, mas o que é verdade é que desde pequena fui assim. Então fui para a Missão de Macau, era o único sítio, isto na década de 90. Fui para a Missão de Macau, era o único sítio possível em Lisboa, e era por cunha, lá pedi logo ao meu pai para pôr uma cunha, comecei a estudar na Missão de Macau. Eu fui aprender em segredo, porque eu não disse aos meus pais. Foi em segredo, porque eu queria chegar a Macau depois de quando fosse visitá-los e fazer um brilharete. Então, Certo. eu não foi assim uma coisa meio em segredo. Cheguei a Macau e quando cheguei a Macau
eu não sei se tu sabes, mas em Macau fala-se cantonês. E em Mainland China, na China continental, fala-se maioritariamente mandarim, apesar de que em Hong Kong falas também cantonês. O cantonês e mandarim não tem nada a ver, é como português, francês ou português, é assim, é diferente, não quer dizer que eles não se entendem, têm que se aprender, têm que se estudar. Então eu cheguei a Macau, estás a ver, toda contente que ia fazer uma festaça, não é? Porque ia falar mandarim e de repente, olha, uma das minhas, Wan Chang Hao, Lao Shi, Ni Hao, Wan Chang Hao. E quando cheguei a Macau, foi um desconsolo tão grande, porque eu não percebia nada do que eles diziam. Eles, claro, que também não me entendiam, porque eu estava falando mandarim, eles falam cantonês. Olha, vim completamente zangada. Mas depois ficou-me o bicho. Sabes aquele bicho que não nos larga? Chato, está sempre ali. E o mandarim, o mandarim. Bem, e depois comecei a trabalhar com um chinês, com uma empresa chinesa. E aí, ainda com o inglês, eu ia lá, e ele sabia português, mas um bocadinho. Com o inglês eu ia lá, mas pronto, a certa altura deixei de resistir e à China, às feiras, fazer compras, porque eu ia fazer muitas compras para empresas portuguesas, empresas na área da cafeeira, para as Deltas, para as Nestlés, ia comprar brindes, material de esplanadas, enfim, aquela coisa toda. Olha, se não me travas, eu vou aqui a falar e nunca mais me calo. Não tem problema nenhum. Olha, antes de mais, eu quero só agradecer a quem me está aqui a seguir e dar uma boa noite. Já o José Faria, Diana Capela, João Fernandes, Carla Cunha e Vitor Vinheiras. Obrigado por estarem aqui e deixem-se ficar que no final temos aqui uma surpresa. Já agora, se também gostam do tema e têm a paixão que a Isabel tem, partilhem no vosso perfil ou nos vossos amigos, partilhem para chegarmos mais longe. Olha, Isabel, então isto tudo que estás a dizer é remetendo aqui àquilo que nós chamamos de uma paixão, não é? E de onde é que tu vem essa paixão? Estás a encontrar e continua e estás muito bem. De onde é que me vem essa paixão? O que é verdade é que a primeira vez que eu pisei a China, por acaso nem foi bem Macau. Eu gostei de Macau até porque foi umas circunstâncias muito especiais, porque os meus pais estavam lá bem integrados socialmente e proporcionaram-nos uma visita espetacular. Mas quando eu, na realidade, me apaixonei mesmo pela China e pela cultura chinesa, aí também, mas foi quando eu fui a primeira vez a Pequim. Quando fui mesmo a primeira vez à China, a Pequim. Não, fui primeiro a Guangzhou, a zona de Cantão, porque eu ia fazer compras para as feiras. E quando eu entrei em Guangzhou e eu esperava ver uma China que via em certas cidades bastante, ali principalmente perto de Macau, no Zhuhai, havia uma China bastante complicada. Quando cheguei a Pequim, de repente, não sei, olha, sabes aquela coisa que te bate no coração e que uma pessoa se senta em casa. Eu sinto-me na China, e quase, até acho estranho dizer isto, mas sinto-me tão bem como me sinto em Portugal. Agora, não vivia na China. Eu gosto muito de ir e voltar. Não vivia. Mas sinto-me super bem, não tenho medo nenhum de andar lá sozinha. Mesmo aquela questão da comunicação, fui sempre, também pronto, sei falar, não é? Mas fui sempre, mas não é assim, às vezes não é assim tão fácil, porque eles às vezes falam outros dialetos. Mas fui sempre substituindo. E é uma adrenalina enorme quando eu chego à China. Quando chego à China, sabes, é uma adrenalina de ideias. Aquilo que nós ouvimos do pipocar na cabeça. Sim. Acontece-me lá. Vai agir fazer isto, aquilo e aquilo. Tenho os meus sentidos completamente ampliados em tudo o que vejo à minha volta. E é uma paixão. As paixões não se explicam. Porque é que há paixão por isto e não há por aquilo. Exatamente. Olha, já agora só aproveito aqui a perguntar quem nos está aqui a seguir, de quem nos está aqui a ouvir, quem é que já esteve na China? Já agora para também perceber quem é que eventualmente já lá foi ou que gostaria de ir à China. Também diga aqui o comentário. E então estavas tudo bem a dizer, e muito bem, que... As paixões não se explicam porquê. De onde é que vem? Vem daqui, vem deste percurso. Acabei por trocar a minha vida, é verdade. A minha primeira ida a Macau, tive um convite de um chinês que queria exportar mobiliário e antiguidades para Portugal.
Então, fui jantar à casa de uma amiga minha, a Graça Santos, uma grande amiga minha que é advogada, que trabalha em Macau há muitos anos, e conheci este chinês, o Mr. Ao, e ele diz-me, eu andava à procura de alguém em Portugal para exportar mobiliário antigo, antiguidades. Eu disse, mas o quê? E ele dá, eu depois eu mando-lhe por e-mail, porque eu ia-me embora no dia a seguir. Eu enviei por e-mail o catálogo. Ele enviou-me um catálogo e eu pensei assim, eu vou negociar com este homem. Então comprei um contentor de mobílias, de antiguidades, sem ver, in loco. Eu confiava, sabia que ele era uma pessoa de... sabia que ele era uma pessoa de confiança. Mas mandei vir um contentor de 20 pés. Eu tinha uma moradia com uma garagem, a garagem não estava a ser usada e despejei aquilo tudo na minha garagem. Um contentor de 20 pés de móveis, caixas, arcas, sei lá, estatuetas. Aquilo foi 30 por uma linha. E depois, às tantas, mesmo, pronto, despedi-me, saí do palácio e mergulhei numa carreira de empreendedora por conta própria. E nunca mais parei, sempre ligada à China. Muito bem, muito bem. Olha, e como é que tu descreves a China enquanto país e cultura? Tu dizes que gostas muito, identificas quase como TVS em casa, mas aqui para quem não conhece a China, que estão aqui já vários comentários a dizer que nunca foram, mas já agora aproveito para dizer, ainda não fui, mas é de ir. Boa noite, Carla Henriques, boa noite, Lídia Fernandes, bem-vinda. E o João Fernandes também. Eu gostava de ir um dia à China. E para todas, olha, e a Lídia também a dizer que tem-nos na lista, a bucket list, e cá está, e a Carla também está na bucket list, e também na Ana Costa também não foi, mas gostava de vir. Obrigado a todos por a contribuição. Mas como é que tu caracterizas a China enquanto país e cultura? A China tem o tamanho de uma Europa e meia. Como país, o tamanho como território de uma Europa e meia. É o país mais populoso do mundo. Então, é um país muito... É um país que acumula vários países. Porque tu tens na China, tens, a nível geográfico, tens rios, tens praia, tens montanhas, tens deserto, tens tudo, não é? Aquilo é um continente inteiro dentro da China. A nível de culturas, está dividido em províncias. A nível de culturas também é muito rico, porque tem muitas minorias étnicas. As minorias étnicas é como se tivesse muitos povos dentro de um próprio país. Imagina a Europa ser um país, não é? A Europa mais metade ser um país. É o que acontece na China. Então há uma grande variedade, porque cada minoria étnica que normalmente habita em determinadas províncias tem características próprias, culturais, tem trajes próprios, tem música própria, tem um dialeto próprio, não falam a mesma língua dentro da China. Não falam, tem 56 dialetos. Então isso é muito mais línguas que na Europa existe, se calhar quase, não? Sim, tem mais variedade do que na própria Europa. São 56 dialetos completamente diferentes uns dos outros. E, portanto, a nível de gastronomia é muito variado. É um país muito, muito rico. Mesmo a nível da fisionomia das pessoas, nós aqui conhecemos o povo Han. O Han é a maioria étnica. A maioria dos chineses são de origem Han. Han era o nome de uma etnia. Então, todos os que vêm para aqui normalmente são Han. Nós conhecemos os Han. Mas no norte da China, tu encontras chineses altos, chineses que parecem meio muçulmanos, tens etnias muito variadas, depois vais para cima para a Mongólia, onde também eles próprios também têm, na Mongólia, têm traços que parecem índios. Então, a China é muito, muito rica. É muito difícil dizer-te que há uma cultura, ou se eu gosto, quando as pessoas perguntam, gostas dos chineses? Os chineses têm tudo. Tens bom, tens mau, tens branco, tens amarelo, tens menos branco, menos amarelo. Lado, não é? Tens educados, tens tudo. É muito, muito variado e muito rico. Ao contrário, por exemplo, em comparação com os Estados Unidos, em que tu tens um território que é constituído por uma quantidade de estrangeiros,
Certo. Na China não, tens um território, é quase o oposto. Aliás, os Estados Unidos e a China são polos completamente opostos. É um território constituído por nativos, mas com características muito diferentes, mas são tudo nativos, mas parecem estrangeiros, muitos deles, uns em relação aos outros. Pois, e então temos aqui uma pluralidade, todos a falarem de dialetos diferentes, mas são todos chineses, afim ao cabo, não é? Sim, todos chineses, todos debaixo da mesma bandeira e todos debaixo do mesmo regime, mas são todos chineses. Há muitos imigrantes lá, já agora a propósito disso? Não. 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 Há muito turismo interno, porque é tão grande que eles vivem de um turismo muito grande interno, dentro das próprias províncias, e há alguns estrangeiros asiáticos. E depois mas é uma minoria em Xangai ou naquelas grandes cidades, Xangai, Pequim, Beijing, há expatriados, não é? Das multinacionais, mesmo um pouco, não há muito. Não. Pouco. Não. E tu já sentes que eles também já dominam, por exemplo, o inglês, já há uma evolução? Ainda não, ainda está muito atrasado. Não. Para tu teres uma ideia, 7% da população tem passaporte. Ixi, também o regime, se calhar, não os deixa sair, não? Não, tens de ter determinadas características, mas neste momento o regime está aberto, as portas estão abertas. Então, é uma das coisas que eu digo muitas vezes aos meus alunos e nas minhas masterclasses, é que para nós termos uma noção, já se vê chineses por todo o lado, quando eles começarem a subir dos 7 para os 10, eu acho que talvez esteja nos 10, mas pós 20, pós 30, vai ser inundado, o mundo inteiro vai ser inundado por chineses em turismo, porque eles estão fartos de fazer turismo dentro da China. Eles querem muito conhecer, querem muito vir à Europa, ir aos Estados Unidos. O American Dream passou para ser o Europa Dream. Então, querem muito, muito, muito vir para a Europa, conhecer, e as praias, o sol, etc. Quando eles começarem a ter direito a passaporte, que é uma coisa que está praticamente, já estão a ceder e conceder cada vez mais. Tens que ter uma profissão estável, tens ali umas condições, mas quando começarem a ter acesso a passaporte para sair do país com vistos de curto prazo, o turismo chinês vai inundar isto tudo. Pois, possivelmente vai, porque eles são muitos mesmo. Né? Aliás, disse que a língua mais falada no mundo é precisamente o chamado chinês, já lá vamos, e que é porque eles são muitos, né? São mesmo muitos. Olha, e já agora, o que é que tu sentes em termos de evolução desde a primeira vez que tu fizeste a primeira visita, e não a primeira vista, que descobri aqui uma gafe, em que tu fizeste a primeira visita e a última vez que foste à China? Olha, é uma evolução brutal. Eu costumo dizer na brincadeira que a rapidez com que eles cresceram nos últimos 50 anos é quase equivalente a nossos 500 anos. Porque a rapidez com que eles constroem, a rapidez com que eles constroem e destroem, como eles crescem, a velocidade como eles crescem a nível não só de construção, a nível tecnológico, a nível a própria educação social, que era muito precária, é uma das coisas que eu sinto grande diferença. Por exemplo, a primeira vez que eu fui à China, tu vias lixo por todo o lado. O trânsito era caótico, não havia sinais de trânsito, eles não paravam. Estás a ver aquela confusão horrível. Hoje em dia, por exemplo, então em Xangai, tu podes lamber o chão. Não há beatas no chão, não há um papel, uma pastilha no chão. Aquilo é um brinco. Em todas as esquinas estão pessoas a varrer o chão e a lavar o chão da rua. Pois. Porque eles são muitos, não é? Pois, claro. Os sinais de trânsito, eles não apitam, porque se apitam, têm detectores de multa que te tiram logo a matrícula e vão-te à conta bancária automaticamente. Que giro. Isso não é extensivo àquelas motorizadas elétricas, não. É que eu vou dizer porquê. É porque elas são tão silenciosas, e precisamente em Cantão, quando a pessoa vai no meio da estrada só ouve a culpa é nossa, porque estamos no meio da estrada, né? E eles não dá para ouvir nada, porque aquilo é super silencioso. Olha, está aqui uma pergunta já do João Fernandes, é muito interessante.
E porquê é que muitos chineses saem da China para a África, a Europa, etc? Boa pergunta, João. Ok, João. Olá, João. Muitos saem porque vão à procura de melhores condições climatéricas. Um dos grandes problemas na China, que tem sido combatido nos últimos anos, é a questão da poluição. Poluição e umidade, não é? A umidade, a poluição e depois serem muitos também, não é? É muito desconfortável. Então eles vêm muito para a Europa porque chegam à Europa, chegam a Portugal e têm um clima maravilhoso. É um país deserto, aos olhos de um chinês, deserto, podem ir para a praia, estender a toalha, não tem 2 milhões de pessoas em cima deles. Portanto, as condições de vida são muito superiores. Eu tenho amigos chineses que chegam a Portugal e que me dizem que Portugal é o melhor país do mundo para se viver. É um país seguro, com clima, com sol, com boa comida, com espaço, onde podem ter casas, podem ter moradias. Na China não há moradias. O pouco que há é muito, 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 muito caro. Isto é um dos motivos. Portanto, vêm à procura de melhores condições de vida. E até para educarem os filhos, proporcionarem aos filhos o ensino da língua inglesa e ter uma educação mais... Um dos negócios mais rentáveis hoje em dia na China são escolas de etiqueta. E são escolas de etiqueta levadas por ingleses. Então, pronto, tem muito o estudo no colégio inglês. Depois também há outra situação, que é, muitos vão para Angola porque vão à procura de condições de trabalho diferentes daquelas que eles têm na China, a classe mais baixa. Certo. E há outra situação, é que as prisões na China não os mantêm lá fechados, sem fazer nada, a brincarem nos parques e a serem sustentados pelo povo. O povo chinês não paga a vida dos prisioneiros. Então, os prisioneiros normalmente têm que fazer trabalho. E muitos deles acabam por vir para o continente africano fazer trabalho de obras que os próprios nativos não querem fazer. Construção de carril, construção de vias terrestres. Há o grande projeto do OBOR, One Belt, One Road, que é a rota da seda marítima do século XXI. Uma grande parte está a ser construída em parceria com 71 países pelo mundo e com mão de obra chinesa. E essa mão de obra, muitas vezes, é mão de obra de presidiários. E vocês tomem atenção que na China as pessoas são mesmo presas. E são presas por situações muito, para nós, não faz sentido. Para vocês terem ideia, se uma pessoa for apanhada a copiar num exame, numa licenciatura, tem pena de prisão. Pois. Porque viola os direitos, direitos humanos, não é? De igualdade. Pois, é uma mentalidade que está, é a diferença na cultura, que são extremamente rígidos em muitas coisas, não é? Sim. Além de terem pena de morte, não é? Tem pena de morte, sim, isso tem. E há algumas situações que aqui nem para a cadeia dá direito logo a pena de morte. Tem pena de morte. Não sei se sabes, mas um dos programas de televisão mais vistos na China é entrevistas a pessoas que estão a caminho da cadeira elétrica. Ou da cadeia elétrica, não sei como é que a pena de morte é processada. Eu atrevia-me a dizer que era por químicos, não é? Injeção letal, uma coisa assim. Mas pronto, estão a caminho da suposta cadeira elétrica, entre aspas, então fazem-lhes entrevistas. Então, o que é que quer dizer nestes últimos momentos? Está arrependido? O que é que faria diferente? E isto é dos programas com mais audiência na China. É um reality show um bocadinho... É um reality show. Diferente. Pesado. Muito pesado. Pois eu estava conhecido, há um filme, por acaso, que retratam, com o Richard Gere, que retratam essa situação em que ele está sujeito a ser realmente morto precisamente por uma bala que é depois debitada aos familiares. Eu não sei se isso retrata bem a situação, mas sim, é possível que exista algum fundamento para essa é ficção, o filme que ele fez, mas mas a ver que há um fundamento. Olha, mas falando de coisas melhores, e como é que tu achas que tem sido a evolução dos artigos fabricados na China? Os artigos fabricados na China, a China começou a vir para a Europa
bom, as lojas que nós conhecemos aqui na Europa, as primeiras lojas que vieram para Portugal, vou falar de Portugal, são lojas governamentais e são lojas que vêm patrocinadas pelo governo chinês. E esses produtos que são vendidos na loja do chinês, porque a loja do chinês que nós temos é assim na China, são lojas multiprodutos, em todo o lado é assim na China. Então, a loja do chinês trazia produtos de custo barato, porque são produtos estatais, não é? É o produto do povo. E essas lojas vieram patrocinadas, pagas pelo governo, os produtos são pagos pelo governo, e arranjaram voluntários chineses que vinham para aqui tomar conta das lojas e dormiam na própria loja, como vocês sabem muitas vezes aqui, não é? É verdade. O Estado não lhes pagava o alojamento. O alojamento era dentro da própria loja. E, portanto, esses produtos que aqui se viam são produtos que são fabricados em quantidades muito grandes, de baixa qualidade, e isto há 20 ou há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e que nós conhecemos e que há muito ainda por aí. De qualquer das formas, o atual presidente, o Xi Jinping, começou a perceber, ele tem uma coisa chamada o China Dream. O China Dream é conseguir atingir níveis de rendimento per capita em 2030 num valor muito superior a qualquer país europeu. E para o conseguir fazer, percebeu que não podia estar a vender aos milhões, aos bilhões de produtos baratos, o AFIA, não é? Que dá uma rentabilidade, uma taxa de lucro muito baixa. Então começaram a investir em produtos mais caros, começaram a perceber que queriam vender em quantidade, mas produtos de qualidade. E para isso aconteceu muito empresas de todo o mundo que se foram instalar na própria China, porque era barato ter uma fábrica na China. A Benetton, a Porsche, tudo o que é uma marca que vocês conheçam, que olhem ao vosso redor, tudo se produz na China, porque era barato para as marcas estarem instaladas na China a pagar uma renda barata com uma mão de obra barata. Isto foi o que aconteceu na década de 60, 70. Então os chineses começaram a perceber e aprenderam todo o know-how, como é que se construía, como é que se faz, não é? Nós fomos lá ensinar-lhes como é que se constrói, como é que se faz a inovação toda tecnológica. Claro que eles começaram a adotar e a melhorar, e aprenderam. Então, hoje em dia deitam cartas em várias marcas. A Xiaomi é uma marca chinesa, que é o grande concorrente da Apple. Telemóveis. Apple quer dizer maçã, Xiaomi quer dizer grão de arroz. Xiaomi é o arroz pequeno, é o grão de arroz. E não só. A ver esta entrevista. Com um belo Xiaomi. Bem. Boa. E não só, então, cada vez mais eles vão investindo, começam a perceber que esses produtos dão uma maior taxa. E para caminharem para o China Dream, têm que investir em venda de automóveis aos milhões. E não em fias lápis aos milhões, porque isso vai-lhes dar uma taxa de crescimento muito superior. Então, eles têm desinvestido na produção em massa para o resto do mundo desse produto barato, para começar a investir em energias alternativas, em NEVs, New Electrical Vehicles, em cidades, smart cities, em automóveis, motas de todas as marcas, de todos os tipos, numa quantidade de produtos. Portanto, a evolução tem sido muito grande a nível dos produtos e mesmo da própria qualidade. Tem coisas que têm boa qualidade. Se nós formos a ver, uma grande parte das marcas europeias e americanas são fabricadas na China. Sim, aliás, não é o acaso que eles estão a pôr foguetões no espaço, né? Estão a lançar-se para o espaço, não pode ser com foguetões de fraca qualidade, não é? Antes, pelo contrário, tem muita qualidade e isso é uma das provas que realmente tem já muita qualidade. Sim. Foi anunciado em janeiro em Inglaterra, aqui em Portugal não, porque há muitas notícias que não chegam cá, são filtradas, mas em Inglaterra foi anunciado nas Newsweeks, nas Times, em tudo, logo na primeira semana de janeiro deste ano, não é deste ano, do ano passado, 2021, a descoberta do primeiro computador quântico do mundo. Quando andava a Google, andava a lutar por isto há 15 anos.
E os chineses passaram a notícia que têm neste momento o primeiro computador quântico do mundo. O primeiro computador quântico do mundo tem uma velocidade de processamento de não sei quantos milhões de vezes superior ao melhor computador que existe hoje em dia. Portanto, para vocês terem noção que neste momento a aposta deles é em jogo alto, eles apostam alto. Sim. Eu concordo e vai ter, ainda noutros campos vai ser. Mas olha, já agora, e no sentido inverso, quando tu vais daqui para lá ou assim, tu encontras também já lá alguns produtos ou mais produtos made in Portugal? Olha, há produtos made in Portugal, mas sim, vai havendo, especialmente na parte da gastronomia. Na área da gastronomia, nas grandes cidades, é avaliado, é bastante procurado num upper target. Os azeites, os vinhos, o pastel de nata, as nossas conservas, e isso tu vês, se fores a alguns bons supermercados de marcas multinacionais, que existe também na China, nas grandes cidades, nas boas cidades, tu encontras esses produtos. E depois também muito, por exemplo, os mármores são bastante exportados. A Volkswagen também, a Volkswagen daqui tinha uma exportação direta daqui para lá. Bom, mas isto não é por aqui. Da Alta Europa, sim. Da Alta Europa. Mas, por exemplo, a cerveja Carlsberg, desenvolveu um produto para eles especializado com um aroma específico para eles. A Sagres também. Desenvolveu uma cerveja direcionada para o mercado chinês. E a Superboc ainda não está lá? A Superboc, eu acho que sim, que está. Sim, está. E depois tens muitos vinhos, os vinhos são muito apreciados. Eles gostam de tudo daqui, adoram o presunto, adoram o porco preto. Há muito, a nível alimentar, temos bastantes produtos já visíveis. É o pastel de nata, havia uma casa de pastéis de nata em Macau, não é? Olha, como é que se diz pastel de nata em chinês? Pastel de nata, eu por acaso, olha, já me perguntaram isso, eu já, inclusivamente, mesmo na China, já lhes perguntei. Eles dizem que é tancao. Tancao quer dizer bolo ou doce. É tancao. Putao ya tancao, que é o bolo de Portugal. Putao ya tancao. Muito bem. E uma das coisas assim é o pastel de nata. Ora, muito bem. Estão aqui está aqui o Luís também a dizer isso. Sim, senhora. Olha, e já agora, também é difícil de escrever chinês. Será que eu posso dizer isto assim? Bom, chinês é a língua da China e dentro da China há 56 dialetos. O dialeto mais falado é o mandarim, que nós chamamos Hanyu, que é mandarim. Então, quando nós dizemos eu vou aprender chinês, é muito vago, porque apesar de ser a língua oficial, e nós já está subentendido que chinês é mandarim, mas corretamente diz escrever caracteres em mandarim. Escrever mandarim escreve sempre palavras, escreve-se por caracteres. Cada palavra é representada por caracteres. Então, nós aprendemos palavras, não aprendes letras, aprendes por palavras. E as palavras são desenhadas com caracteres. É engraçado porque os caracteres têm uma história cultural muito grande por trás deles. Os caracteres têm uma simbologia muito grande. Há associações de ideias dentro do próprio caractere. Eu dou sempre um exemplo que eu adoro, que é o de irrequieto. Tem calma. O de irrequieto, o cão não está bem, Carla. O Tano está bem. ainda não está perfeito. O de irrequieto é um somatório de um cavalo com um mosquito. Dá-te a ideia do irrequieto. Então, as junções de duas ideias, um cavalo e um mosquito fica irrequieto, não é? Okay. E aquilo tudo tem uma ideia, por exemplo, o caractere de macho, male, é representado por força e por campos, porque eram os homens que tinham força para trabalhar nos campos, eram os homens, os machos. Okay. Então, os caracteres têm uma ideia cultural. Agora, se tu me perguntas, é difícil escrever? Eu não tenho jeito para desenho nenhum. Aliás, 1,4 bilhões de pessoas que desenham caracteres não podem ter todo jeito para desenho.
Eu não tenho, não é? Eu não sei desenhar uma maçã à vista, mas hoje em dia tu já consegues escrever com qualquer teclado, com os telemóveis, com os teclados. Exato. A Carla acabou de escrever com um teclado. E, portanto, Pois. essa coisa de escrever assim é fácil, é muito fácil. Escrever com o Pois. teclado é Não é fácil. preciso saber, propriamente saber desenhar, porque eu, das vezes que eu vi, é assim, às vezes, e não é com uma pena, às vezes também que se desenha, ou isso é só nos filmes, A pincel com tinta da China. pincel. É, mas não sei se isso é só nos filmes, ou na realidade elas ainda pintam mesmo a Não, ainda pincel. há, ainda há, ainda há. Já, ok. Ah. Por isso, e olha, e até que idade é que se pode aprender aqui a escrever o chinês dito mandarim? Até que idade é que se pode aprender? Olha, eu tenho alunos de 70 e tal anos. 70 e tal, Uau, porque um dos grandes, por acaso houve um neurocirurgião que veio dizer às tantas no telejornal, pá, aqui há uns 2 ou 3 anos, que aprender uma língua asiática de caracteres era das melhores coisas para combater Alzheimer, uau, porque te obriga a usar um dos hemisférios do cérebro que normalmente não está habituado a ser estimulado. Então, e não só, há muitas pessoas que têm uma paixão enorme, como eu, pela cultura chinesa. Porque tu começas a entrar e tu começas a perceber. Não é a China de hoje, não são os chineses de hoje que já são um bocado consumistas e estão a ser um bocadinho estragados pelo Ocidente. Mas antigamente aqueles princípios todos do Confúcio, Nihao, isto é tudo escrito com teclado. Os espetacular. princípios de Confúcio, aqueles princípios de tu venerares os teus pais, os teus antepassados, tu respeitares a tua família, tem princípios que são realmente apaixonantes na filosofia deles. Para conhecer um povo, o melhor que nós podemos fazer é conhecer os seus filósofos. Pois. E na realidade eles são apaixonantes. E depois toda esta coisa dos caracteres é a minha segunda to-do list da minha reforma, é conseguir apanhar o maior número de caracteres que eu conheço e explicar o próprio caractere. A história dele, porque eles têm toda história. A história do Arquiteto é uma, mas todos têm uma história. Muitos têm história. Isso existe, se calhar vamos lá falar mais à frente, mas existe alguma história ou conto de histórias sobre essas palavras, sobre esses caracteres? Vão aparecendo livros sobre os caracteres, porque os caracteres têm uma coisa comum que é um radical, como se fosse a origem do seu significado. Há radicais, há cerca de 260 radicais, e tu sabendo aqueles, eles representam determinada origem da palavra. Então há livros que te mostram o que é que aquele caractere quer dizer, depois tu lês a história, que giro, é um conto. Há contos sobre os próprios caracteres. Portanto, é Como é uma que ele história, um livro de histórias. Afinal, acaba é um um livro livro de de histórias, não histórias, é? um livro de histórias, vai Muito, havendo, sim. muito bem, sim, senhora. Olha, e também, e o chinês, mandarim, é uma língua adequada para aprender nos dias de hoje? O que é que tu achas que Olha, francês, inglês, alemão, espanhol, chinês, eu, mandarim? eu acho que o mandarim é uma língua de diferenciação, completamente. Ok. Porque inglês acabas por aprender ou na escola, ou na universidade, ou até em casa, ouves os filmes. Eu aprendi inglês quase por mim. Uhum. E o inglês acabas por aprender. O mandarim, num currículo, é um elemento de diferenciação de uma dimensão brutal. Porque se tu tiveres, por exemplo, 2 engenheiros a concorrer para uma determinada função e com iguais capacidades, currículos semelhantes, mas num deles tiver mandarim, não só és logo escolhido, como o teu ordenado vale supostamente o dobro. Pronto. Então, A diferenciação em tudo, em muitas coisas é bom. E neste caso, o mandarim, como é uma língua, se calhar, ainda não tão popular na Europa, é mais necessária, não é? Portanto, e a sim. China cada vez mais está a crescer, portanto, é quase que realmente muito diferenciador. E pronto, e tu, por causa de tudo que já evocaste, quem chegou agora vai rebobinar e depois ver o live. Acho que é um bom motivo para realmente preencher. Já agora, deixem-se ficar até ao final, que no final aqui a Isabel tem aqui uma surpresa para vocês também. E eu também, uma surpresinha no final, está bem? Deixem-se ficar por aí. E vão fazendo perguntas, já agora.
China, a língua, alguma coisa que queiram perguntar a Kézia, olha, aproveitem. Olha, e diz-me uma coisa, que livros, era isso que eu tinha agora a dizer, após os contos, que livros é que tu sugerias para conhecer um bocadinho melhor a cultura, para conhecer a China, que tu recomendarias? Olha, há livros, há romances históricos giros, mas eu, por acaso, eu até escolhi aqui, como sabia que isto poderia vir a acontecer, eu até trouxe aqui quatro livros que eu acho que são, para além da maior parte de serem escritos por pessoas que eu conheço, são muito bons de se ler. Um deles é este, Toda a China, do António Graça Abreu. Dizem que nenhum português falou assim da China como ele fala, que é supostamente Toda a China, António Graça Abreu. Supostamente, o António é uma pessoa muito simpática, levou imensos grupos a viajar à China, assim como eu, é o meu concorrente, nós demos uma brincadeira, ele é o meu grande concorrente. Mas o António já é uma pessoa já com mais anos de experiência de vida do que eu, com bastantes mais. E ele admira muito, este relato que aqui está, é sobre as províncias chinesas, e tem um relato espetacular, para quem quiser ir à China, em vez de comprar um guia Michelin, tu compras este livro, são 2 volumes, e tu tens aqui todas as recomendações dele, é como se fosse mesmo um guia sobre as cidades, onde é que deves ir, mas romanceado de uma forma muito bem escrita. Adoro o livro, recomendo completamente. Boa. Depois tenho aqui do António Queiro, é um jornalista, foi um jornalista, Novas Coisas da China. Tens aqui 10 rúbricas sobre coisas que acontecem na China que nós não imaginamos. E acontecimentos especiais, certas coisas que é escrito por um jornalista, portanto, são eventos que ele passou, que ele viveu, também viveu na China há muito tempo. Eu não sei porque é que isto não está a fazer isto, está-me aqui a criar... É o Flex Monitor. É do monitor. Está-me aqui, mudo logo existo. São transformações que se deram na China nestes últimos 50 anos. Então ele escreve, relata muitas situações que viveu. Do António Queiro, é um jornalista português, também acho bom. Depois temos aqui um que é China em 10 palavras. Isto é um jornalista chinês. Então, é muito engraçado porque ele vai apanhar também em rúbricas, também são 10 rúbricas ou 12, sobre pontos fundamentais que ele valoriza na China, nos chineses e na sua cultura. Desde a fonética, desde hábitos de alimentação, está muito bem escrito. Ele também é um jornalista conhecido na China, muito famoso, e editor em português. Foi o ano passado. E não podia deixar de falar do Leo. O Leo Monk, o Leo Monk foi meu aluno e escreveu este livro, é espetacular, que se chama A Sabedoria Milenar, a Sério e a Brincar. Ele é médico de medicina chinesa e foi agarrar nos provérbios, na sabedoria popular, tipo, estou cheio que nem um peru, ou papo cheio, nestes provérbios populares, e fez uma ligação à medicina tradicional chinesa. Porquê que se diz de determinada forma os nossos... Alguém se lembra de algum provérbio? Sabedoria popular. Aquelas coisas que se dizem. Ora, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, por exemplo. Pronto, por exemplo. Então ele tem uma explicação depois, ele agarra na medicina tradicional chinesa, mas isto pode-se ler, mesmo sem ter interesse nenhum, faz-te no fundo uma relação, uma explicação do provérbio associado à medicina tradicional chinesa. Está brilhante, está espetacular. Do Leo Monk. Muito bem. Olha, eu já agora só acrescentava aqui do nosso congénero aqui de Mafra, que é do Luís Corredora, que é o segredo de Wuhan. E já agora eu até pergunto também a ti, tocando aqui no tema do Wuhan, que é a terra que se calhar agora a seguir a Cantão ou a seguir a Xangai, que está mais na moda. Tens alguma coisa a dizer sobre o assunto ou deixas isso para... Wuhan. Esse livro está aqui na minha lista, vou comprá-lo, tenho imenso interesse, fui ler assim por alto e fiquei muito interessada, tenho imenso interesse em ler o livro. Sobre o Wuhan, eu acho que o que aconteceu na China poderia ter acontecido em qualquer parte do mundo, porque já aconteceu na Rússia, em Chernobyl,
Chernobyl, não é? Não foi com um impacto, no fundo, tão grande a nível mundial, mas poderia ter acontecido em vários países. Eu, na minha opinião, que é pouco conhecedora, porque eu acho que ninguém sabe, mas na minha opinião, não houve nenhuma conspiração. Houve, sim, falha humana. Houve falha humana. Aquilo passou nos mercados, aqueles hábitos deles alimentares que nos ultrapassam e que nos deixam de cabelos em pé, e, portanto, aquilo foi apanhar ali uma coisa que não devia ter saído, e eu acho que foi falha humana, estupidez humana. Mas ainda como anunciava o presidente Xi Jinping, fez ontem um discurso bastante interessante, está disponível em todo o lado. Ele diz que para combater o vírus nós na realidade devemos associar unir-nos como nações, como humanos, não é? É a única forma. Que eles são unidos. Eu acho que é uma comunidade. Eles são muito unidos. São muito unidos. E eles perceberam que a união dentro da China só não chega. Porque depois não podem abrir as portas ao exterior. Eles não podem combater o vírus internamente e depois querer ter uma economia internacional a funcionar. Então, eu acho que seria inteligente deixarmos de atribuir culpas de uma coisa que está feita e pensarmos em soluções conjuntas para resolver o assunto, não é? Porque, no fundo, Carlos, estávamos todos muito contentes com a China até isto ter acontecido, não é? Até isto ter acontecido, estávamos todos muito contentes com a China, porque todas as pessoas vão à loja de chinês comprar barato, todas as marcas tinham parcerias com a China, produziam lá ou iam comprar lá. Eu ia às feiras de Cantão fazer compras para muitas empresas portuguesas. E tu vês o mundo inteiro lá comprar, o mundo inteiro. Agora, de repente, pronto, foi mas eu, como te digo, isto é uma opinião... Do 8 ao 80, ou seja, olha o que disse na gíria do futebol, que passou de besta a bestial, não é? Sim, aliás, de bestial a besta. Bestial a besta. Passou de bestial a besta. Eu, na minha opinião, acho que isto não foi uma teoria da conspiração, como os Estados Unidos, a certa altura, quis fazer... olha a Carla Cunha que está aqui a dizer qualquer coisa. Nossa, menina sua. Ok. Não, é porque eu escrevi um manual. Também. Estou a dizer que verdade, eu tenho um manual. Espera. É verdade, eu escrevi um manual chamado Sabedoria para falar mandarim. São 2 volumes. Obrigada, Carla. São 2 volumes e sim, também sugiro dentro do programa Mandarim 12 meses. É mais fácil às vezes nós vendermos os outros do que nós próprios. Muito bom. Tem 2 volumes editados sobre a China, sobre o mandarim e aspectos culturais. Sim. E eu acho que acho que um escritor tem que ter, sobre o que tiver a escrever, tem que ter paixão. Ora, e ninguém é melhor do que tu, a paixão que tu tens pela China, para escrever sobre a China, não é? Portanto, acho que é uma condição, e tu tens lá esse bichinho dentro de ti que é realmente a paixão pela China. E também, já agora, e o futuro da China? O que é que tu achas que vai acontecer agora para o futuro? Do presente para o futuro, agora com uma nova realidade que nós temos, achas que teve impacto? Achas que vamos esquecer isto tudo? Vai voltar tudo ao normal? Ou há aqui alguma coisa que pode diferenciar a China? Sim, eu acho que vai voltar ao normal, mas é claro que isto nunca vai ser igual. Eu acho que a China não só está a querer crescer também internamente um bocado mais independente dos mercados externos. Então, como te tinha dito há um bocadinho, acho que a China está a desenvolver muito mais essa energia para produtos de grande dimensão e o que vai, de certa forma, quebrar um bocadinho também aqueles movimentos tão grandes de multidões a ir comprar para a China. Isso eu acredito que seja um bocadinho travado neste momento, agora já no imediato. Eu não sei como é que vai ficar a economia chinesa a nível de turismo. De turismo de cá para lá. Sim.
acredito que com o crescimento da China já não sejam os mesmos preços que eu encontrei há 2 anos quando lá fui, porque a inflação tem cresceu 8% ano passado. Apesar de no segundo semestre ter caído, o crescimento deles é de 8,1%. Portanto, sim. Sim, eu vi que os números deles já são positivos, não é? Apesar de que houve aqui várias coisas que baixaram e a nível mundial, mas eles baixaram menos, não é? Sim. Agora, eles têm o OBOR, a tal de Rota da Seda por via marítima e terrestre, mas especialmente por via marítima, com o objetivo de distribuir os seus produtos pelo mundo, como faziam antigamente. Então, a distribuição dos produtos, eventualmente, estão-se a preparar para não ter que, para mesmo que o povo deixe lá ir, já que Maomé não vai à montanha, vem a montanha a Maomé. Sim, eles vão estar com presenças nos mercados internacionais, na Europa, eles vão ter uma abordagem diferente, não tão dependente só da deslocação dos estrangeiros, dos Wairan, estrangeiros para a China, mas fazerem o caminho também inverso. E nesse sentido, eu acho que é sempre muito útil pessoas que saibam falar mandarim, porque essa abordagem é sempre interessante. Saber quem está num restaurante ou assim, pedir aqui alguma coisa também em mandarim, não é? Ou saber ler o que é que diz o menu, não é? Sim, não, porque os chineses acham muita graça se tu, se forem a um restaurante, imagina para um restaurante português, onde o dono sabe dizer umas palavras em mandarim, aquilo é motivo para eles nunca mais irem ao outro lado, passarem a ir ali. São muito fiéis ali aos caminhos e valorizam muito. Então, tu sempre a dizer a alguém, por exemplo, alguém que trabalha na banca, num banco, se houver, nem que seja um caixa, mas que saiba dizer umas palavras em mandarim, apanha lá um chinês e diz-lhe Ni hao, Li Xianshan, Huang Zheli, basta dizer isto é olá, senhor Li, seja bem-vindo. E aquele chinês só quer aquela pessoa, não vai querer mais ninguém para tratar dele. Pois, portanto, é muito assim, é um cartão de visita dourado, mesmo que tu não fales fluentemente, mas saber falar um bocadinho, interpretar um bocadinho, é bastante. Será bom para manter a conversa. Olha, antes de já agora vir aqui a uma última questão, que é aqui um episódio engraçado. Já agora, deixem-se ficar mesmo até ao finalzinho, porque no final, aqui Isabel e eu também tenho aqui uma prenda para vocês. E neste último episódio, tens aqui algum episódio engraçado que se tenha acontecido lá ou com o chinês que te queiras contar aqui connosco, partilhar connosco? Tenho uma coisa engraçada, devido à rapidez, para teres noção da rapidez com que eles constroem. Eu tinha ido um ano a uma feira em Cantão e tinha ficado num hotel que era o Nova Ásia. E tinha gostado do hotel, simpático, 4 estrelas, muito friendly. O hotel era relativamente pequeno, uma coisa de 200 quartos, não era muito grande na China. Entretanto, no ano a seguir, eu decidi, marquei para o próprio hotel e fiz a reserva no mesmo hotel, da mesma forma. Fui sozinha para o aeroporto, fui sozinha para a China, dessa vez. Fui sozinha e apanhei um táxi, cheguei pedi ao senhor do táxi para aquele hotel. Ele leva-me para a avenida e para em frente a um hotel. E eu disse, não é aqui. É aqui. Não é aqui. Isto tinham passado para aí 6 meses. É aqui. Eu dizia ele, aqui. Está ali. Pô, está ali, não é aqui. O que é que eles tinham feito? Em 6 meses eles destruíram aquele hotel que eu conhecia e construíram um hotel em 6 meses com cerca de 50 e tal andares. É uma coisa, eu dizia, bem, mas eu dizia, eu já cansadíssima da viagem, disse, não é aqui, ele é aqui, saímos, tive que ir perguntar à recepção se era aquele hotel. Foi uma coisa que eu nunca mais me esqueci disto. Extraordinário a rapidez com que eles destruíram e reconstruíram em cima. Foram para 6 meses de diferença, porque era a exposição, era a feira da primavera e era a feira do outono. Foi de uma para a outra. Que é uma coisa espetacular mesmo. Muito bem. Olha, e já agora, eu só partilhando aqui o episódio também final, mas por acaso foi na Alemanha, na feira da Alemanha, em que dentro daqueles stands todos que há dos estrangeiros, no stand estamos a falar em inglês sempre, não é? E no final
ele diz-me obrigado em português. E eu, obrigado, vou tentar retribuir. Eu, ignorante completo em chinês e em línguas asiáticas, disse-lhe arigato. E ele respondeu-me assim: isso é japonês. Eu, Taipei é chinês. E eu é que é muito encabulado e digo assim: então e como é que se diz em chinês? Xian Chen, não é? Xian Chen. E então ficou essa, porque antes tu pensar bem, Taipei é chinês e não é japonês. E pronto, mas ele ficou assim muito sério, a olhar para mim. Pronto, enfim, foi um dos episódios engraçados. Olha, e já agora, boa noite. Luís Corredor, ele dá aqui um texto muito grande. Obrigado por estar também aqui a assistir. E obrigado a referência ao livro. Pronto, foi um gosto. A minha mulher leu e gostou muito. Lembra que durante a pandemia a China foi grande economia, continuou a crescer, tornando os demais seus reféns e depois tornou-se dona da maioria das ilhas soberanas dos seus países rivais. Eu até penso que já era, porque a China tem vindo a comprar antes da pandemia. Dívida externa dos Estados Unidos, praticamente toda, já tinha. Tem cortes na net, estamos com cortes na net. Já o Rui Maia estava a dizer que temos aqui cortes na net. Não sei o que é que está a passar, mas olha, também foi aqui, parecia que estava bem. Mas pronto, olha, entretanto, obrigado também, Luís Corredor, pelo contributo. E eu assisti realmente a propósito disso, assisti em Moçambique, por exemplo, onde tem aqui um companheiro que eu acho que se calhar está aqui a ver, em que é uma terra fantástica, mas por exemplo, a zona onde era a feira foi comprada a zona muito nobre de Maputo foi comprada pelos chineses, porque eles têm investido muito fora, muito fora. E também isso aconteceu em Cabo Verde também, com o novo casino que estão lá a construir, mas que ao mesmo tempo vão desenvolver zonas que até não são nobres, mas vão pôr, por exemplo, uma marina na zona de onde é o terreno. Nesta altura deve estar mais que construído. E também em Cabo Verde o casino e o hotel de 5 estrelas ou 4 estrelas para apoiar o casino. Portanto, isso ajuda no desenvolvimento. Claro que vai-lhes trazer riqueza para eles, mas isso, como diz o outro, se queres fazer igual ou melhor, faz também. E para fazer investir. Há um ponto que eu normalmente falo muito, que é sobre a plataforma continental portuguesa. A nossa plataforma continental faz-nos ser dos maiores países do mundo. E os chineses têm um grande interesse em Portugal, especialmente por isso também. Porque a exploração dos nossos oceanos, que é pouco explorada, é um potencial de interesse para a China. E portanto, nós acabamos por ser um país que nós e depois os países que também tu falaste acabam por ser países que eles têm na mira e que gostam muito, são os países de língua oficial portuguesa, calha o Brasil, na mesma não é o Brasil. Em Cabo Verde, para tu teres uma ideia, o Instituto Confúcio de Cabo Verde tem cerca de 1000 alunos a aprender mandarim, que é uma coisa que aqui em Portugal não acontece. Tem cerca de 1000 alunos em Cabo Verde. O casino, nesta altura, eu estive lá, portanto, em 2016, nesta altura, que o casino já está construído. Portanto, o casino era num ilhéu, mesmo junto na praia, onde é a Ilha de Santa Maria, e depois ter uma ponte que iam fazer também. Não é uma ponte extraordinária, não é nada de extraordinário como fizeram lá mesmo na China, mas vai, de certeza absoluta, vai desenvolver aquela capital, aquela grande ilha de Santiago. E olha, e a conversa vai longa. Ora, como prometido, eu vou aqui partilhar no chat, não vão já embora, mas fica já aqui para depois clicarem e se registarem aqui na prenda que aqui Isabel vai oferecer, que é uma masterclass. E agora fala-te um bocadinho sobre o que é isto que estás aqui a oferecer. A masterclass, normalmente eu organizo alguns eventos relacionados com a China, porque a minha vida hoje em dia é dedicada a promover, de certa forma, a China, a cultura chinesa e a língua aqui em Portugal, maioritariamente em Portugal. Então, de tempos a tempos, organizo umas masterclasses exatamente com esse fim. E esta que se vai realizar agora em fevereiro, dia 7, 8 e 10 de fevereiro, chama-se O Gigante Chinês. Aborda 3 temas fundamentais, que é a China no mundo, então a forma como a China cresceu, se desenvolveu e tudo aquilo que vocês não sabem, muitas das coisas que não se sabe e que são importantes para aquilo que o país é hoje em dia no mundo.
o mandarim no mundo, que também é uma língua que nós achamos que está muito longe, mas não, está completamente em cima de nós. E a China em Portugal, a presença da China em Portugal através das marcas, dos produtos, das compras, das herdades, a herdade do Senhor Luís, que vende vacas, é chinesa. E há muitas situações dessas em Portugal que os nomes mantêm-se portugueses, mas os donos são chineses. E, portanto, essa é a minha grande intenção. Vai ser um evento engraçado, onde depois tem várias dinâmicas. 7, 8 e 9 de fevereiro, não é? 7, 8 e 10 de fevereiro. 7, 8 e 10. 7, 8, aulas da professora. Obrigada, Diogo. 7, 8 e 10 de E fevereiro. 10 de fevereiro. Para isso, só se tem que inscrever na masterclass do Gigante Chinês e fazer parte do Gigante Chinês. Porque acho que é inevitável nós percebermos que, na realidade, são um gigante. Na década de 90, só para terminar, Carlos, na década de 90, quando eu comecei a aprender mandarim, eu nunca sonhei, nos meus mais belos sonhos, que passado 30 anos tivesse crescido tanto como cresceu e que fosse tão útil na minha vida como foi. Nunca pensei em dedicar a minha vida ao mandarim. E, portanto, em 30 anos, não é nada. Foi um passo gigante. E eu acho que também é um privilégio ao mesmo tempo fazeres uma coisa que te dá imenso prazer e é uma paixão, e quem corre por gosto não cansa, faz isso com muito gosto, sim, senhor. Ora, e já agora, quanto é que custa a Masterclass? 0, não custa nada. Pronto, há que aproveitar que temos aqui uma coisa de muito só custa valor. clicar no botão, ligar o computador e aparecer. Olha, não se esqueçam, assim que cliquem já, depois inscrevam-se já, não se esqueçam, porque se vocês não fizerem já isto, também vão esquecer e já não vão fazer nada. E portanto, cliquem já e inscrevam-se na Masterclass daqui da Isabel, que eu acho que vai ser fantástico. Eu, se calhar ainda vou lá uma esquiva, vou dar um saltinho também. Vai. Estava aqui uma aluna aqui, precisamente a fazer um teaser. Quando é que eu vinha a aprender? Eu esqueci-me de coisa. E quando é que o Carlos Silva vai começar a aprender? Quem sabe, olha, se calhar já nesta Masterclass, não é? Olha, Isabela, foi um prazer enorme ter-te aqui. Eu espero que gostei imenso. Eu sou um privilegiado que eu aprendi imenso com os meus convidados e China é uma realidade. Muitos dos meus produtos vêm fabricados na China, mas como tudo há que aprender a selecionar o que é bom. É como o vinho, portanto, há vinhos bons, há vinhos menos bons. Nós temos que ter um vinho equilibrado para não nos fazer mal e também não nos custar a carteira toda, não é? Portanto, e eu acho que tem vindo realmente a evoluir bastante. E olha, obrigado, Isabel. Bem-aja a todos. Eu já agora, a minha prendinha que está aqui no final, que eu também... Oi, não está a dar? Obrigada, eu, Carlos. Deixa-me agradecer-te também o teu convite e proporcionar no fundo, estas conversas acabam por chegar a mais pessoas e é uma honra para mim ter sido convidada por ti. Agradeço-te muito por esta participação aqui nesta tua rúbrica, neste teu programa. Não, mas isso é repetido. Estava aqui, as aulas são top. Muito bem, obrigado, Luís, também pela participação. Obrigada, Luís. Tenho aqui o meu clube de fãs. É verdade, sim, senhor. Não, eu acho que eles são os teus alunos, não é? E digamos, o melhor testemunho é realmente os alunos estarem satisfeitos e gostarem das aulas de mandarim. Eu acho que daqui a uns tempos vais mesmo organizar uma excursão até à China. Estou desejosa de ir. Tens que vir comigo, Carlos. Tens que vir comigo. Eu volto lá, até porque tenho guardado, não são muitos, mas tenho alguma moeda chinesa que não posso gastar no outro lado. Deve ser patacas. Tens patacas. Patacas, sim. Patacas. Guardei. Não, peraí, RS, eles chamam RMS. É RMB. RMB. RMB, isso. RMB, RMB em mandarim. Olha, o que quer dizer isso? É a moeda do povo. Moeda do povo. Renmin, que é povo, e Bi é moeda. Moeda do povo, Renminbi. Renminbi, pronto. Que são vulgarmente chamadas patacas, então. Não, patacas é em Macau. Não. Patacas é em Macau. Isso está lá tudo. Macau também é muito engraçado e eu fiquei com Java, a pedra de Java,
que é bonito, é verde muito bonito. Sim. Portanto, e é aquela referência que temos de Macau muitas vezes, até porque, olha, da última vez que estiveste lá, ainda sentiste muitas referências a Portugal ou já estão um pouco diluídas? Já estão um pouco diluídas, porque foram substituindo aquelas placas dos nomes das ruas e depois já estão um pouco, já estão um pouco diluídas. Tinha muitas ruas, realmente muitas ruas com nomes portugueses, que era o que também que eu percebia, porque cantonês nem mandarim, nessa altura então era mesmo zero. Olha, Agora, a Carla é verdade, começou numa masterclass e já vai no HSK3, que é um nível 3, que é uma coisa. Aliás, tenho-te a dizer que o caso da Carla está no nível 3, que era uma coisa que se fazia em 3 anos letivos. Eu acho que ela está a fazer há 1 ano e meio, por aí. Espetacular. Boa, parabéns. Sim, senhora. Ok, olha, obrigado a todos, obrigado, Isabel. Obrigada, Carla. Vemos para obrigada a semana. E vemos para a semana também com uma nova convidada. Vamos falar crédito meu, algo melhor que o meu. Do que será? Tratará. Olha, fiquem bem, até para a semana, se Deus quiser, ou até depois, se não for antes. Zaijian, obrigada. Zaijian.